Boa tarde, pessoal, tudo bem? Perto, assim a galera ouve. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Se estiver ruim, dá um tchauzinho aí, alguma coisa pra gente saber. Bom, queria agradecer a todos da Digitalx aqui por terem cedido espaço pra gente poder criar esse conteúdo e pelos amigos aí da Better Ads também. Tô aqui com 3 grandes feras do mercado. Eu sou o Henrique Troitinho, eu sou o CEO da Score Media, Marketing Digital. E vou ser o moderador aqui, vou fazer algumas perguntas. E eu vou deixar que eles se apresentem, né? A gente vai passar o microfone aí se precisar. Então eu já vou deixar com vocês. Por favor, começa você, Vicente. Tá bom, boa. Fiquei pertinho aqui para ver se eu consigo ouvir a pergunta e prometo que vamos tentar fazer um painel bom, a gente tenta se escutar e se não rolar, vocês levantam a mão. A gente vai falando. Bom, me apresentar primeiro, eu sou Vicente Varela, lidero a área de mídia e dados da Liwara TBWA, sou sócio manager director da eGrowth, uma agência de e-commerce também do grupo TBWA, e temos também aí a BridgeX, uma trade desk de performance também. Então, prazer estar com vocês e dividir aí as ideias aí, responder as perguntas. Eu sou o Guilherme Stefanini, eu sou responsável pela House, é o ecossistema de marketing digital da Stefanini. A gente tem algumas empresas que são mais famosas, a gente tem a Gap, a gente tem a W3 House, tem Spiring, a Ace Global aqui, que são várias. A gente atua aí como um ecossistema completo de marketing, não só falando de campanha, construção de marca, comunicação, mas indo muito para a prática de canais, mensuração, otimização, entender o comportamento do consumidor, conhecer seu consumidor e, obviamente, como é que a gente ativa ele no lugar correto, da maneira mais eficiente para drivar resultado. Fala, turma. Jean Martinez da Winning. Pergunta rápida. Tá baixo aí para vocês? Levanta a mão. Galera, a gente tem que falar mais alto, porque o microfone lá tá baixo para todo mundo. Boa. E acho que mais perto assim. Vai soltar um fone. Fica melhor? Boa. Então, prazer a todo mundo. Jean da Winning. A Winning é uma plataforma que usa inteligência artificial para ajudar grandes marcas, criadores de conteúdo, empresas de entretenimento a mapear a cultura e entender como criar coisas mais relevantes na vida das pessoas. Então, prazer aí, vai ser um prazer bater o papo com vocês. Boa, pessoal. Quanta empresa que vocês trabalham, hein? Meu Deus do céu. Muita empresa. Bom, pessoal, a gente vai começar com a primeira pergunta aqui, né? Vai falar um pouco sobre... A gente está aqui falando sobre marketing preditivo, né? Então, a primeira pergunta é sobre a previsão em tempo real. Então, vou começar na ordem aqui mesmo, para ficar mais fácil. Como que a inteligência artificial ela pode ser usada para fazer previsões em tempo real, adaptando-se às mudanças rápidas no comportamento do consumidor? Então, por favor, Vicente, 3 minutinhos. Vou começar aqui. Bom, eu acho que a melhor forma aí como ela pode contribuir para ser implementada nos negócios é, primeiro, fazendo o básico, né? Tendo foco, investimento adequado, né? Obviamente tem uma série de soluções agora que a gente olha sobre inteligência artificial e a gente acha que é só acessar uma plataforma e a gente está fazendo, e é urgente ser isso, né? Então eu acredito que a melhor forma é que a gente seja cercado aí de, primeiro, profissionais adequados, um processo e um objetivo muito claro dentro da empresa, né? E, obviamente, contratar as ferramentas e parceiros adequados, porque é impossível fazer tudo isso sozinho, né? Eu acredito que a inteligência artificial aplicada nos negócios, ela pode atuar de uma forma muito importante, que é a geração de valor do seu usuário, né? Na prática, por exemplo, hoje eu tenho clientes dentro de casa, a gente vem utilizando a inteligência artificial para que a gente consiga, de certa forma, gerar proposta de valor para a base de dados CRM e tentar, com isso, gerar novas propostas de receita e oportunidades até então onde ele não estaria faturando. Então, hoje o IA está nos permitindo ganhar escala de produção, ganhar escala em massa em análise de dados, mas, de certa forma, profundidade para gerar valor em relação com os clientes. Porque, no final do dia, não é só se relacionar, é reter, né? É você, de certa forma, criar uma proposta de valor. Eu acho que a gente está vivendo essa era, mas se a gente não entender que isso é um ecossistema e que ele precisa estar a serviço da realidade das empresas, a gente vai se equivocar e a gente vai perder dinheiro, tempo e energia. Acho que, complementando aqui, obviamente, bons profissionais são fundamentais para que você tenha essa operação. Eu acho que é uma visão de negócios, eu acho que muito do que se pensa quando fala em clientes, em IA e ativar, todo mundo leva para uma cabeça: pô, eu quero operar a mídia, eu quero estar no display correto. Eu acho que isso, obviamente, já tem evoluído a passos mais largos.
Mas uma das coisas que a gente tem feito muito com clientes, com casos muito concretos, telecom, varejo, é como é que eu trabalho quem já é cliente, não quem é só prospect. E aí eu acho que isso parte de você ser puxado pelo consumidor. Então a gente normalmente se organiza para entender onde o consumidor está nessa jornada, a partir de alguns gatilhos que a gente já tem identificando com tecnologia, e isso puxa a IA para que ela trabalhe o melhor conteúdo, a melhor conversa, a melhor ação para aquele consumidor. Então a gente tem usado muito IA para, na verdade, como é que eu ajudo o meu cliente a se relacionar melhor com o consumidor atual dele, dentro do timing dele. Então, o que já aconteceu? Eu já fui isso. Eu recebi uma promoção de uma companhia aérea, eu tinha comprado a passagem fazia 2 horas. Eu quase matei a companhia aérea, me mataram do coração, depois eu fui entender, mas assim, quase morri. Eu estava falando com um sócio meu, ele falou que teve o mesmo problema com outra companhia aérea. Então, a destruição de marca que você tem de negócio é impressionante, de experiência, né? Que ele falou, só vou dessa companhia porque não tem outra. Então acaba causando isso. Então é como é que você entende, como é que você cria esse relacionamento, como você trabalha. Então você tem que entender muito o contexto do consumidor, onde ele está, para depois isso. Senão você só vai usar IA para bombardear ele com talvez uma mídia específica, alguma coisa melhor, mas não somente o que ele quer ver, o conteúdo dele. Então acho que tem muito aí de como a gente tem feito IA nesse trabalho. Boa. Gente, vou tentar falar alto, tá? Eu acho que antes de mergulhar no assunto, acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia do uso de inteligência artificial como se fosse uma coisa só. Na verdade, existem múltiplas formas de você aplicar a inteligência artificial na jornada de se conectar de forma mais relevante com as pessoas, certo? E uma das coisas que a gente vem aprendendo na Winnie, onde a gente está focado em ajudar as marcas, principalmente na criação de conteúdo, de estratégias criativas mais relevantes, é que o comportamento das pessoas é muito mais preditivo do que, em geral, a gente imagina, né? A gente vê as marcas e as agências muitas vezes obcecadas por reagir, por o que está acontecendo agora, o que está todo mundo falando essa semana, e o que a gente vai fazer o post de agora, e o que a gente vai fazer o post de semana, e muito menos atentas a prever o que vai ser esse comportamento do consumidor no próximo mês, nos próximos 3 meses. E quando você começa a usar dados de forma profunda e utiliza bem a inteligência artificial para entender esses dados, você consegue realmente ter um entendimento muito mais preditivo do comportamento desse consumidor e ajuda como um todo a sua organização a sair desse modo reativo. Então, eu acho que essa é uma primeira dica importante, assim, a gente começar a migrar o mindset da organização de um mindset reativo para um mindset preditivo. E a inteligência artificial vai ter um papel central aí nessa jornada. No fim do dia, tudo que vocês falaram aqui gira em torno de uma coisa só, né? Que é agregar valor. É trazer valor. Se a gente puder... Você quer complementar? Não, eu acho que ele trouxe um ponto bem interessante na conversa, que não é a mesma coisa tudo, né? E como você processa, o que você analisa, isso é importante, porque é uma provocação interessante, quer dizer, a tua empresa traz uma solução, por exemplo, no mercado super rica sobre linguagem neural de aprendizado de máquina, é absurdo, para você poder monitorar conteúdo e tal, mas hoje, aplicado ao PDV, aplicado a qualquer coisa, tudo é IA no final do dia, mas acho que partindo do pressuposto que não é a mesma coisa, e depois você precisa ter foco, aí a gente começa a separar as conversas para ter propósito. No que implementar. Então eu gosto muito da provocação que você traz, porque no final do dia não é só desmistificar, mas também é como que a gente foca. Porque normal é todo mundo querer ter. Agora, cara, você consegue? Tá na natureza do seu negócio? Eu acho que eu queria complementar isso, porque o ponto dele é muito interessante, porque acho que o tema ele é sedutor. Né? O tema é sexy, mas no final do dia, cara, assim, a implementação, nós vamos passar aqui também um pouco por isso, mas no final do dia, se a gente não tiver esse foco, a proposta de valor não vem. Exatamente. E a gente é aquilo, é um caminho longo que a gente tem que passar ainda, né? Mas é claro que no final desse caminho tem a proposta de valor, que é o que a gente quer trazer, porque senão não faz sentido nenhum ficar investindo tempo aqui pra isso, né, gente? Então, já que a gente falou sobre desafios, vou voltar com você, né? A gente quer, esse é o mundo ideal, né? Mas esse mundo ideal tá longe ainda. Todo mundo aqui já quer ter uma super inteligência artificial trabalhando para ela. Mas, gente, a gente está muito longe ainda. Por quê? Porque a gente tem os desafios para fazer isso acontecer. Os desafios de implementar isso, né? Então eu queria já perguntar para você, Vicente. Vamos falar então de desafios de implementação. E a gente está falando de marketing preditivo, que ainda já é bem avançado. Quais são os principais obstáculos
para implementar essas estratégias de marketing preditivo e como superar eles, né? Lembrando que a gente tem que também pensar numa escala palpável aqui, né? Então, por favor. Vou deixar 3 aqui, tá? Que eu acho que são as principais barreiras aí que acaba atrapalhando um pouco e, né, nos distraindo, vamos chamar assim. Acho que o primeiro deles é a falta de capacidade de coleta de dados, né? Você ter um CRM não quer dizer que você está pronto, né? Você ter uma base de dados não quer dizer que você está pronto. Você ter um site não quer dizer que você está pronto. Então, eu acho que a primeira coisa é a dificuldade de você, de fato, ter uma base de dados propositiva, limpa, que respeite as leis, os processos de LGPD, você cuide dessa base de dados e faça essa captação e a higienização dela da base correta. Acho que é primordial. Depois, o processamento dessa base, porque, de novo, ter base de dados, todas elas juntas, também não quer dizer que você está apto a ter a melhor base de dados, ali você vai extrair tudo. Eu acho que uma base de dados bem parametrizada, bem limpa, bem higienizada, ela também vai precisar ter um bom foco do que a gente vai querer procurar nela para que ela seja acionável. E para mim, o terceiro ponto é a barreira da análise. Porque, de novo, você também acho que o IA hoje mostra a capacidade que a gente tem de máquina, de fazer processamentos grandes e robustos, que até então eram inimagináveis, mas isso também não quer dizer que tudo isso vai estar acionável de um jeito fácil. Dado bom é aquele dado que você pega na gaveta, no minuto seguinte você consegue colocar ele a serviço de uma estratégia que você já está trabalhando. Eu acho que se a gente também não se preocupar com a aplicabilidade das coisas, a gente vai se perder. Então, de novo, eu acho que a forma como você coleta, a forma como você organiza, né, e processa ela e analisa são as barreiras. E para mim o antídoto para isso é pensar pequeno. Começa pequeno. Começa com um programa, começa com um piloto, porque aí você entende, testa, aprende para implementar. Eu, por exemplo, hoje eu não implemento nada nas nossas frentes de negócio se a gente não testar. Então, a nossa empresa de e-commerce começou assim, rodando com um cliente, quase 8 meses, spin-off para os outros. A mesa de performance, assim, vocês fazem isso com certeza. Cara, a gente tem a virtude de estar numa era em teste e aprendizado com bons profissionais, com boas ferramentas e entendendo que você não vai fazer nada sozinho. Eu acho que se a gente não começar pequeno, a gente não escala. É importante o piloto. Então, acho que para mim esses 3 pontos são primordiais e a receita, pensar pequeno. Baby steps. Esse é o caso. Acho que complementando aquele que ele falou bem, acho que eu vou para um outro aspecto, é muita parte cultural. Então a primeira parte eu acho que é a organização que as empresas têm, normalmente é em silos ou em áreas, ou eles fragmentam a jornada do consumidor. Então cada um tem um ponto em juntar a informação e conversar com eles, é um negócio extremamente complexo. Então acho que tem essa frente. A segunda frente que eu acho que é interessante é muitas vezes a cultura entre as hierarquias. Então depende muito dos negócios, tem coisa que vai vir de cima, porra, temos que usar IA, vamos usar IA, e de baixo fala, meu, vou usar o IA, não sei pra quê, mas vou ter que usar que estão me pedindo. De baixo ela fala, pô, não tem que usar IA, e de cima fala, não, isso aí não serve pra nada, em barreira. Então acho que tem esse alinhamento de saber pra que você usa. Porque quando você vai pra IA, o pessoal está acostumado com software. Então, só para explicar rapidamente, básico antigamente você tinha um input, o software calculava, ele te dava o resultado. Hoje você dá os inputs, você dá o resultado e a IA calcula o que acontece no meio. Então, antigamente em software já vinha 80% pronto e 20% você customizava para o negócio, era mais simples. Hoje com a IA é o contrário, você tem 20% pronto e 80% você tem que customizar. Então, e é muito customizável. O motor que você fez para otimizar preço não é o motor que você vai usar para prever next best offer, ou que seja, porque são coisas muito diferentes. Então, o que ele falou, como é que você fatia o que é importante, onde você olha que tem isso, né, o que vale a pena você prever ou que você automatiza para reagir. Acho que o outro aspecto que eu falei é muitas vezes você vê muita gente falando, pô, contratei uma grande ferramenta de mercado, pô, tem a IA, tem aquilo, eu acreditei nisso, aí você chega lá e no final o consumidor não vê aquilo, porque ou não implementou, ou não olhou direito. Então, às vezes você tem que entender que é um custo total do que você vai ter, uma operação total de como você tem. E aí é uma coisa transformacional muito maior do que simplesmente subir lá a ferramenta e agora eu vou operar com IA. Então, acho que tem muito do aspecto humano, de como você conversa, onde você olha na organização, e essa quebra de silos que são relevantes aí. Perfeito. Concordo muito com o que o Varela
e o Stefanini comentaram, e eu só adicionaria o seguinte, duas coisas. Acho que primeiro existe uma barreira de educação. Sim, e ela é muito importante ser vencida. Porque é isso, fala assim, vamos implementar AI, é tipo como se a gente falasse há uns anos atrás, vamos ser digital. E, cara, dentro disso existem N aplicações diferentes, para casos de uso diferentes, e é muito importante a empresa que quer dar esse passo, primeiro, se educar sobre, primeiro, qual é a sua maior dor? Sua maior dor é otimizar a ponta da distribuição ou é uma dor de falta de relevância? Você pode usar AI para otimizar ao máximo a sua mídia, mas se o conteúdo não é relevante, você não vai chegar muito longe. Então, acho que a primeira passa por isso. Então, uma reflexão de onde está o nosso maior problema. Isso posto, se educar para qual é a melhor solução de AI para resolver essa minha dor. Então, acho que essa barreira de educação é uma barreira que a gente, né, da Winning vê o mercado evoluindo bastante, mas ainda tem um longo espaço pela frente. E aí, quando isso é vencido, e aí os casos de sucesso, né, a gente tem uma série de empresas que realmente transformaram o seu negócio aplicando a nossa AI para melhorar a relevância daquilo que elas fazem. E a gente vê que todas elas têm um ponto em comum, que elas transformaram isso em processo. Então, não é basta ter uma ferramenta. Você tem que ter uma ferramenta e garantir que isso faz parte do dia a dia do time. E aí a missão da tecnologia é oferecer uma experiência que tenha menos fricção. Que o time olhe e fale assim, pô, eu tenho tesão de usar isso aí, é maneiro. Não é um negócio que é só para cientistas de dados e gente que entende do assunto. Então, acho que esses dois pontos são importantes. Evoluir a educação e a transformação desse entendimento em processo. Bem legal. E só complementando, falando em processo, acho que ele trouxe um ponto importante que a gente tem visto muito nos clientes, que às vezes você tem a área que, pô, esse é o time de AI, joga lá e não fala mais nada, é isso daí. E aí, cara, como é que a gente distribui esse time dentro das áreas que precisam disso? Porque senão você vai virar gargalo. Então como é que você aumenta a operação e integra ela nas áreas que tem a dor? E aí sim você dá dor e solução. Senão vai virar uma fila e ninguém sai do lugar. Então a gente fez isso muito em transformação em cliente grande, que, cara, faz uma diferença enorme na operação e no uso e na amplificação de resultado, né? Acho que esse é um outro ponto. E é interessante, porque acompanhando aqui o que o Jean comentou, né? A gente acaba, Square Media é muito mais, 100% digital, né? Então a gente vai muito no Google lá, e o Google tem uma forma parecida com o que você falou, de se aproximar disso. Ele fala sobre maturidade digital. E aí ele fala tanto maturidade digital da pessoa, de entender em que step você tá da maturidade digital, quanto da empresa. Então, assim, a empresa às vezes está querendo chegar lá no multimomento, que é a hora que tá tudo assim nesse momento, mas nem conectou ainda os silos de dados. Não tá nem conectado, as áreas não estão nem se falando ainda. Então isso é bem interessante que vocês citaram, que me lembrou essa fala do Google, né? Quer complementar, Vicente, ou não? Não? Tá bom. Então vamos continuar, pessoal. A gente sabe aqui que tem os desafios, né? E aí a gente chega naquele mundo que a gente ouve falar muito já, mas a gente está caminhando em direção a isso, que é do data-driven, né? Que é tomar as decisões baseadas em dados, a tomada de decisão baseada em dados. Então, a próxima pergunta aqui para a gente poder falar um pouco é que, além das previsões, como as empresas elas podem usar a inteligência artificial para ajudar na tomada de decisões mais assertivas, baseando-se em cenários futuros projetados? Ah, não, esse aqui já... É isso aí mesmo, desculpa, perdão. Pode dar bala. Boa, vou puxar aqui. Acho que a primeira coisa a gente tratou isso um pouco na primeira resposta, que não pensa só na prospecção, pensa na manutenção. Gosto muito quando o time traz isso aqui, a gente começa a discutir, porque eu acho que cenários futuros, ele nada mais é do que cenários que a gente consiga modelar opções. E a gente precisa aprender com isso, né? Eu acho que se a gente tem a oportunidade de construir cenários para a tomada de decisão que seja inerentes à realidade da empresa, ela possa testar e a tentar aprender com possíveis caminhos de conduta dela, eu acho que ela sai mais forte. Eu acho que a tomada de decisão, ela precisa embasar a realidade da empresa até onde ela pode ir naquele momento. Vou falar, por exemplo, no meu negócio. Eu sou uma agência full service, eu entrego todas as etapas do funil dentro da minha solução como grupo, né? Para mim, é personalização de mensagem. Para mim, é conhecimento profundo de consumidor, entendimento de jornada. Para mim, eu preciso entender contexto.
Se eu não entender essas tríades, eu não crio legal, eu não planejo legal, eu não vou estrategiar legal. Então, no meu lado aqui da mesa, eu defendendo aqui a visão de agências full service e olhando para o que anunciantes e agências deveriam fazer, cara, a gente deveria estar utilizando o IA não apenas para escalar a produção. Isso é óbvio, isso é básico. Mas eu deveria estar utilizando isso como uma ferramenta estratégica importante para que eu pudesse embasar caminhos até onde eu consigo ir. Porque hoje o pior erro que uma empresa pode cometer, ou uma agência cometer, é criar cenários de segmentação que ela não tem capacidade para produzir. Eu criar cenários de segmentação onde eu não vou conseguir responder, onde eu não vou ter site ou canais próprios para receber, ou um PDV bem montado para ir. Então eu acho que a gente nunca pensa no ecossistema. E eu acho que a beleza do cenário futuro é porque a gente deveria estrategiar isso através do processo e do ciclo. Na empresa, só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a bater o carro tantas vezes com isso, que nesse momento a gente criou uma coisa que é obrigatória, que chama mapas de narrativa. Não sai nada se não tiver uma mapa de narrativa inteira, para que essa mapa possa estar patenteando a visão entre criação, estratégia, dados e mídia, porque se isso aqui não estiver alinhado, eu vou comprar um target que a criação não criou. Vai ter um canal e um tom de voz que o planejamento pensou e a gente não alinhou. O cliente não vai estar casado com isso e não vai estar consensuado. Então, a gente precisa ter um pensamento cíclico nas coisas. Eu acho que o cenário futuro ele nos permite isso hoje. Acho que vai bem também até de como você opera junto, mas eu acho que a maior parte do desafio é cultural, né? Eu vou bater nessa tecla porque muitas vezes você vai ter olhar, vai dar recomendação, só que o gestor, quem recebe, dá falando, não, eu entendo melhor, eu faço isso há 20 anos, ou tanto tempo, não, eu sei disso daqui. E o cara pega o insight que ele recebeu, ele vai jogar fora ali e falar, não quero. Então, eu acho que uma parte do uso da IA, eu acho que vai muito ainda falando com o painel anterior, é a parte da automatização. Então você gera o insight, você já tem o gatilho, né, que eu falei também no primeiro ponto, para já acionar, já conversar e já ver. Porque às vezes dependendo da interface humana que você põe ao longo da cadeia, aquilo ele tem ele não acredita, então ele não ativa, ele não faz, ele não confia. E ele só vai confiar a partir do que ele vê sendo executado no número. Então você tem um pouco aí de ovo a galinha. Então acho que a parte da automação e permitir esse resultado é super importante. E aí, obviamente, você tem que ter demonstrações ou grupos de controle para testar isso. Mas também não vai, né, deixar o negócio solto aí, correr, e depois você tem um impacto enorme, não é. Então, eu acho que essa parte ali de adotar, ter isso é muito interessante, porque você vai falar, pô, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, não devia falar isso. O que o cliente quer? O que ele acha? O que deu o melhor resultado? Vocês testaram? Então tem uma parte de cultura de gestão e tem uma parte de confiança das pessoas na parte da informação. Então acho que esse para mim é um dos grandes desafios ainda, que eu acho que talvez mais para frente isso vai caindo, mas vamos ver. Boa. Eu concordo, assim, essa questão cultural, ela precisa, e ela vai ser por um bom tempo um assunto dos mais importantes. Mas eu acho que muito que a solução para isso é o que o Varela comentou, e a gente vê isso na prática, que é trazer o AI para um lugar da estratégia, não da tática. Então deixa eu dar uns exemplos concretos que acho que ajudam, né? Então, por exemplo, lá na Uni a gente tem a Ambev como um cliente global, que hoje usa a nossa AI para desenhar a estratégia de patrocínio global da companhia. Então imagina, é mais de $500 bilhão por ano que se investe em patrocínio em diversas coisas, mas que até então essa tomada de decisão não era necessariamente data-driven. E hoje usa a nossa AI para entender esses comportamentos e interesses das diferentes comunidades para realocar esses esforços. Ou a Netflix, que é outro cliente nosso, que usa para entender qual é a demanda por conteúdo nas diferentes audiências que está lá fora, vis-a-vis o que hoje existe dentro do portfólio do streaming deles. Enfim, então, esse lugar de utilização de AI, que é muito menos sobre otimizar o blog post ou escalar a produção do criativo, é o lugar onde eu vejo a AI realmente tem um papel transformador nas empresas. Porque os impactos de tomar uma decisão bem tomada no nível da estratégia são muito mais perenes e transformadores mesmo para o negócio, né? Então, e eu vejo isso acontecendo, a gente vive isso, a gente vê isso acontecendo. E o que vai acontecer ali na frente é que quem já está nesse lugar é quem já ultrapassou a questão cultural. São as empresas em que os tomadores de decisão não só entenderam isso, mas já estão investindo o seu tempo
pessoal nisso. Ele não está delegando para o time de AI. É o CEO, CMO, VP de marketing da companhia dizendo, cara, daqui para frente é assim que a gente vai trabalhar. E o que vai acontecer na frente é que todas as empresas que não fizeram ainda vão apanhar e vão ter que correr atrás, como, por exemplo, a gente está vendo no mundo de e-commerce e em todas as outras indústrias. Bacana. Alguém quer complementar? Não, acho que é complementar muito, e aí também ele fala, então a gente trabalhava muito de entender o comportamento do consumidor e fazer o trabalho a partir disso. E aí a IA tem um ponto fundamental de processamento para sintetizar, contextualizar as ações que saem disso, as estratégias que saem disso, acabam tendo uma vantagem competitiva enorme. Então acho que isso eu concordo com ele também. E, de novo, o cara de cima, ele recebe informação, ele olha, ele conduz, né? Ah, meu time vai fazer. Não, ele tá lendo, ele tá preocupado, tá olhando. Isso faz muita diferença, é impressionante. Eu só acho que aqui tem uma pegadinha, né? Porque quando a gente consegue colocar no lugar da estratégia, é incrível. O problema é isso que você tá falando. Se eu tratar o IA como ferramenta, eu vou terceirizar o que não deveria ser terceirizado, que é a estratégia e o insight. Pior erro que a gente pode cair, que eu acho que combina na pergunta anterior também, é isso. Cara, estratégia e insight não se terceiriza, cara. Isso é dentro de casa, isso é coração. E eu acho que quando você coloca na estratégia, você tem que se preocupar, inclusive, para ter parceiro. O outsourcing não é ruim. Eu preciso ter parceiro, preciso ter ferramenta. Mas a decisão, dentro de casa. Isso aí não deveria se negociar. Exatamente. E também é dar espaço para as pessoas poderem fazer o que elas fazem de melhor, né? Acho que no fim a gente está buscando aqui eficiência. Acho que esse é o ponto-chave de tudo isso, né? E também economizar tempo das pessoas e dinheiro das empresas também, para ficar tentativa e erro é ruim também. Gente, a gente tem mais um minutinho para cada um responder a última pergunta. Tem uma pergunta a mais aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do consumidor. Então assim, eu vou fazer a pergunta rapidinho para a gente poder cada um ter um minutinho ali. À medida que os consumidores eles se tornam mais cientes do marketing preditivo, que é uma coisa que a gente vai chegar muito em breve, eles podem alterar o seu comportamento ali ao longo do tempo, né? Seja para confundir o algoritmo, ou seja porque a vida tomou outro rumo, né? Então, como que as empresas elas vão conseguir se adaptar a isso, né? Porque as pessoas mudam ao longo das jornadas, né? Então eu queria que vocês falassem rapidinho, um minutinho cada um, por favor. Bom, primeiro eu só acho o seguinte aqui, eu só acho que o consumidor ele não acorda pensando como é que ele vai burlar aquela companhia aérea, aquela marca de carro, agora eu não vou responder aquele lead da Nissan e o Varela vai ficar puto. Não, cara, a real é que assim, o cara vive e é líquido. E eu acho que as empresas têm que montar a sua estrutura de processamento de máquina e de linguagem visual e computacional para poder analisar dados que tragam previsões de rotas. E se as empresas não entenderem que o mundo líquido precisa ser ajustado e você precisa ter saídas rápidas para você acompanhar, você não vai conseguir. Eu precisei aprender no meio da pandemia que o meu negócio não ia mais para frente se a gente encarasse a pandemia da mesma forma. A gente criou uma agência de e-com, que era uma disciplina que a gente não entregava, porque era essa conversa que meus clientes estavam tendo comigo. Como é que eu passo a vender digitalmente, sendo que eu só vendi em loja? Eu não posso abrir uma concessionária. Como é que eu vendo arroz e feijão agora no supermercado online, sendo que as pessoas até então nunca entraram no site para comprar arroz? É sobre isso. Então é esse olhar que a gente precisa. Então o que eu acredito aqui é que no final do dia o campo estratégico associado a um processamento de trabalho que prevê rotas, a gente consegue se sair melhor. Acho que complementando, acho que tem bastante ponto. Eu traria, que ele mesmo falou, um processo. Isso é vivo, né? Mais metodologia, você está o tempo inteiro avaliando. E eu acho que se você está sendo sabotado, você tem que rever o negócio do início, porque você tem um problema grave. Então, ninguém aqui acha ruim receber um contexto, alguma coisa que você tem muito mais interesse. Mas o pessoal acha, assim, não, porque você está sendo invasivo num negócio que não é bom. Mas se você entra, entende o contexto do consumidor, entende o planejamento que tem, onde é importante, ele vai ser super receptivo. Você está trazendo uma coisa cômoda, você poupa tempo, e isso é importante para o ser humano. Então acho que tem um pouco de como é que você trata o seu consumidor, se ele está no centro ou se ele é só a ponta que você empurra. Então acho que isso é uma medida importante. Se o cara está sabotando, é isso. E outra coisa que ele falou é líquido. Toda hora o comportamento do consumidor muda, o interesse muda, as coisas evoluem e você tem que ser adaptativo e você vai estar olhando, porque o que funcionou ontem não vai funcionar hoje mesmo em modelagem. Então essa é uma parte que você vai refinando sempre. Eu concordo, o tempo está acabando, então eu vou responder de jeito rápido.
aqui aperta muito o skip button lá dos anúncios de YouTube, levanta a mão aqui, só para ter uma noção desse povo que tá escutando a gente também. Quem aperta o skip do YouTube? Quem aperta o skip do YouTube? Lá quando Quem pula o anúncio do YouTube? Quem pula o anúncio do YouTube, levanta a mão. Isso que as pessoas não gostam. Esse anúncio, hein, galera? Obrigado, hein? Feliz. A aqui. galera não gosta hoje de estar recebendo invasões de marcas que não são relevantes. Conteúdo que elas não têm o menor interesse. Então, só vejo um contexto onde traz mais valor para todo mundo. É ganha, 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 ganha. Usar AI para entender melhor as pessoas, entregar coisas mais relevantes, no final só vai trazer coisas boas aí para todo mundo. É isso aí, pessoal. Já estamos com o tempo esgotado aqui, então eu queria agradecer a todo mundo aqui que participou do painel. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Imagino aqui que o Jean tá com um stand aqui, né, da Winning. Faz o jabá aí, meu. Olha, tem um stand ali nosso e tem shopping. Stella Artois, nosso cliente patrocinador. Pra nós sair daqui, tem vários shopping. Passe aí que a gente entrega e vamos lá, que vai tá bom. O meu não tem shopping, mas eu tô ali no canto também. Quem quiser trocar uma ideia ali, conversar, eu sou o único cara de terno do evento, tá, gente? É bem fácil de me achar, tá? Eu ia falar o único cara de coisa. gravata que tem aqui, ó, sou eu. É facinho de achar. Vocês vão ficar aqui, certo? Então, por favor, salva de palmas aqui pro nosso gente. gente.